Fala pessoal, sejam bem-vindos, mais uma aula do Barbers Train Web 100% gratuita para vocês. Seja bem-vindo você que está nos assistindo do Instagram, seja bem-vindo você que está assistindo essa aula do YouTube, não importa de onde, agora você sabe, né, que dentro do Barbers Train Web é o lugar onde você mais irá aprender. Além de ser o curso para barbeiros mais completo do Brasil, nós também temos o melhor conteúdo gratuito para você, barbeiro, barbeira, que quer realmente se diferenciar. E o nosso intuito aqui, a nossa proposta, é fazer com que você que nos acompanha tenha um conhecimento além do corte de cabelo. Nós sabemos que só saber cortar bem não vai te trazer crescimento. Por isso nós te ensinamos técnica, nós te ensinamos penteado, mas nós também te ensinamos muito sobre gestão, nós falamos sobre marketing, todos os pilares para que você possa se tornar um profissional completo. Hoje, inclusive, o nosso tema é como ter um contrato, como fazer um contrato de barbeiro, né? O contrato ali de salão parceiro, como que funciona? Então eu vim trazer esses detalhes para você e quem quiser aprender ainda mais sobre gestão de barbearia e todos os outros detalhes, dentro do Barbers Train Web, o curso online, você vai conseguir ter acesso a todo esse conhecimento. São mais de 200 aulas já disponíveis e toda segunda-feira tem uma aula nova para você. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição. Então vamos lá. Primeiro de tudo, tem muita gente que manda, e talvez aqui mesmo já tenha alguém pensando em fazer isso. Rafa, manda um modelo do seu contrato para a gente copiar. A primeira coisa que você tem que saber, não tem como copiar o contrato de outro lugar. Se você fizer isso, vai dar ruim, tá? Não é o certo a se fazer. E outra, gente, para fazer um contrato, eu paguei na época quase R$3.000. A gente não paga, compra e sai dando as coisas assim para as pessoas. A gente dá conhecimento para que as pessoas também tenham a possibilidade, né, de se desenvolverem. Depois que você cria um modelo de contrato, aí fica fácil porque você só vai replicando, você só vai realmente, né, alterando um detalhe ou outro. Você não vai ter que pagar 3.000 ou 1.000 ou R$100 que seja, se você encontrar alguém para fazer por esse valor, toda vez que você tiver que fazer. Você vai ter um modelo pronto e aí você só vai alterando ali os dados, tá? Então eu quero trazer aqui para você o quê? Como que funciona hoje, né? Hoje, a nossa classe, ela trabalha dentro de uma lei que é a Lei Salão Parceiro. A Lei Salão Parceiro veio para regularizar o relacionamento entre o contratante e o contratado. Porque antigamente era mais ou menos assim, você chegava num lugar, cara, você tem emprego aí pra mim? Tenho. Aí você começava a trabalhar tudo só de boca, né? Era pra ser assim só antigamente, mas ainda tem muita gente fazendo desse jeito, né, filhos? Ainda bem que vocês não são desses, né? A pessoa tá ali trabalhando de boa, chega o dono e fala assim, a partir de hoje pode ir embora. E o cara que tá ali dando a vida, fica na mão, ele não tem nem como se planejar. Ou o contrário, a pessoa pega uma pessoa que estava ali na dificuldade, ali, ensina, ajuda e o cara simplesmente fala, a partir de hoje eu não vou mais. Então, com isso, agora nós temos leis, nós temos regras para serem seguidas até no rompimento do contrato e eu vou explicar isso para vocês. E na questão tributária também. Suponhamos aí uma barbearia que no ano faturou R$100.000. Antes, a empresa que paga ali os impostos certinho tinha que pagar os 100 mil em cima de tudo. Mas não é justo eu pagar 100 mil, eu pagar imposto em cima de 100 mil, sendo que eu usei 30 mil para pagar colaboradores. Então eu só fiquei com 70 e eu tenho que pagar imposto pelos outros. Então isso não é legal. Através do Salão Parceiro nós temos aí o MEI, né? O MEI é o microempreendedor individual, que é usado em todas as categorias para profissionais autônomos. E dentro do MEI você já paga a sua guia mensal. Hoje está aí aproximadamente R$60, não sei que época que você está vendo isso, mas hoje é dia 4 de fevereiro de 2022. Então esses R$60 a pessoa já está pagando ali os impostos, né? As obrigações dela como MEI. Então, primeira coisa que você tem que saber, a lei é a Lei Salão Parceiro e todo mundo que vai fazer essa parceria precisa sim ter um MEI. Para fazer um MEI é fácil, você vai no site do governo federal, quero abrir o meu MEI. E aí você consegue achar ali, abrir de forma gratuita e de forma rápida, beleza? Olha só, um detalhe também é que MEI não pode ser contratante. MEI tem um limite de faturamento, esse limite em 2022 ia para mais de R$100.000, né? Antigamente ali ele começou com 60, depois 80 e vai aumentando, né? Isso é ótimo, se não me engano 2022 ia para R$130.000. Então olha só, se a sua empresa hoje está faturando R$20.000 por mês, no final do ano você vai ter faturado mais de 200 mil. Você faturando mais de 200 mil, você não cabe dentro do MEI.
Então, MEI é para quem fatura até o teto. Quando você for fazer, você vai olhar qual é o teto do MEI, qual é o limite de faturamento. Se você passou, você tem que mudar a sua categoria. Beleza, Rafa, eu tô aqui na minha barbearia tá faturando 5, 6, 7 mil por mês e eu preciso contratar um colaborador. Eu sou MEI, eu posso fazer um contrato de salão parceiro com ele? Não. Quem é MEI não pode ser contratante de outro MEI. Beleza? Então você que é MEI vai conseguir apenas ser prestador de serviço. Se você quiser ser contratante, você vai ter que passar para a ME, que é a microempresa. E aí o ME, ele pode contratar quantos MEIs ele quiser. Você que é MEI só pode contratar uma pessoa com salário mínimo. Até iam mudar, eles estavam olhando para mudar para eles conseguirem contratar 2 pessoas, mas mesmo assim seria com carteira assinada. Então, se você é MEI, trabalha sozinho, você quer contratar uma pessoa para trabalhar na recepção, por exemplo, carteira assinada, aí você pode. Mas um outro barbeiro você vai ter que mudar de categoria. Beleza, Rafa, eu já entendi e eu quero fazer o contrato. Como que eu faço esse contrato? Primeira coisa, conversa com um contador para você entender toda a parte contábil ali, como que funciona, beleza? Ah, a partir de hoje eu estou trabalhando na informalidade, eu quero formalizar, legalizar isso aqui. Vai no contador, ele vai te explicar. Depois que ele te explicar, você vai procurar um advogado trabalhista especializado em contratos. Esse advogado especializado em contratos, ele vai ali estudar a lei do salão parceiro para que ele possa aplicar e colocar tudo em contrato de acordo com a lei. Não adianta você só ir no Google e colocar da sua cabeça ali o que você acha que é, o que você acha que não é. Isso aí não é válido, tá? Até porque depois que o contrato estiver pronto, tudo feito dentro da lei, esse contrato ele vai ser homologado, né? E só depois de homologado é que realmente ele vai ter valor. Se você só fizer e não homologar, ele também não vale nada, é um pedaço de papel. Então, você vai homologar esse contrato ali, o advogado ele já faz, por isso, né, tem esses custos e ele vai te dando também toda essa assessoria jurídica. Beleza, Rafa, mas se o advogado que vai fazer, eu não preciso saber de nada, aí você se engana. Você precisa, por quê? Primeiro, muitos advogados podem ser que eles sejam ruins de serviço. E pode ser que o cara faça um negócio, você acha que você está pagando e tendo tudo certinho e não tá. E aí você vai pagar, gastar seu dinheiro e ainda assim está desprotegido, desamparado. E da mesma forma, mesmo que essa pessoa seja boa, ela vai precisar de informações que você precisa repassar a elas. Então eu quero passar aqui para vocês algumas coisas, né? Primeiro aqui, ó, o que não pode faltar, né? Então tem que ter lá as obrigações do contratado e as obrigações do contratante. No caso, por exemplo, eu sou contratante. E aí eu tenho as minhas obrigações com os meus barbeiros. E eles, como contratado, também têm as obrigações deles, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, algumas coisas que tem que deixar muito claro. Obrigações do contratante. Cuidar da estrutura. Então, caiu aqui uma porta, arrebentou um cano, isso é obrigação minha. Eu sou o contratante. Cuidar da limpeza aqui, ó. Cuidar da limpeza. Eu quem tenho que disponibilizar essa limpeza da barbearia, beleza? Então, os meus barbeiros, eles não têm que chegar aqui e ficar dando faxina, fazendo essa limpeza assim pra mim. Uma coisa é a pessoa ajudar a manter, mas igual na minha barbearia, nós temos a limpeza periódica que é feita. A obrigação disso é minha. Se a pessoa quiser te ajudar mantendo, é uma coisa, mas você não pode cobrar. Ah, você tá usando o banheiro e você não lava o banheiro. Não pode, gente. Isso aqui é obrigação do contratante, beleza? Manter aberta a estrutura. Outra coisa que eu não posso fazer é simplesmente meus barbeiros chegam aqui, a barbearia tá fechada. Por que tá fechado? Ah, hoje eu passei mal, não deu pra ir não. Cara, você tá passando mal, você tem que se virar para arrumar uma forma de fazer com que as coisas funcionem e você realmente consiga, né, abrir ali a barbearia. Então fica muito ligado nessas coisas, tá? Outra coisa que é de obrigação do contratante, vamos lá, ó, informar as datas e os horários disponíveis. Então vai contratar a pessoa, você tem que falar para ela o seguinte, olha só galera, aqui na barbearia o horário é de 9 da manhã até as 8 da noite e aqui as folgas funcionam aqui de tal maneira, tá? Os horários são de 40 em 40 minutos, tudo tem que ser combinado antes. Se você colocar lá no contrato, por exemplo, que o agendamento é de 1 em 1 hora, você não pode exigir dessa pessoa que ela trabalhe, por exemplo, de 20 em 20 minutos. Ou da mesma forma, se lá o agendamento ele é de 20 em 20, essa pessoa não pode simplesmente chegar e falar assim, não, eu atendo no meu tempo. Não é assim. Tudo é combinado antes para não ter nenhum erro, para não ter nenhum problema, tá?
Então vamos lá, obrigações básicas do contratante: cuidar da estrutura, manter a limpeza, informar também data e forma de pagamento. Olha só, você está sendo contratado, o pagamento aqui ele é feito por semana, ele é feito por mês, ele é feito por quinzena. O pagamento ele é através de dinheiro, e aí você me dá um recibo, ele é através de transferência bancária, ele é através de Pix. Como vai ser? Precisa estar em contrato, tudo combinado, o período e a forma que vai ser pago, tá? Então beleza. Não significa que são só essas as obrigações. Se você quer implementar algo novo na sua barbearia, você pode fazer, mas tudo sempre colocado em contrato. Obrigações do contratado: está em dia na parte jurídica. Então, se eu estou fazendo a minha parte, eu estou pagando os meus impostos, e aí chegar um fiscal aqui e ver que o meu barbeiro ele não está pagando MEI, a responsabilidade é 100% dele. Então, orientem, cobrem e acompanhem, porque eu falo com os meus barbeiros: se você não pagar o MEI, eu não tenho como continuar com você aqui. Não tem como, porque a empresa toda tem que estar legalizada. E isso é responsabilidade da pessoa. Aquela guia que ela tem, é ela quem deve pagar. O que você pode fazer é ajudar talvez essa pessoa de alguma forma a se organizar, se você quiser, mas a obrigação é dela, beleza? Então o que nós fazemos aqui, por exemplo, para ajudar? Nós pagamos para eles, e aí depois no dia do pagamento vem descontado como um vale, mas a gente dá a opção: você quer pagar por conta própria ou quer que a gente faça isso? Aí muitas falam assim: eu prefiro que você faça assim para eu não correr o risco de atrasar. Mas ele tem que saber que a obrigação é dele. Cumprir as exigências sanitárias. Então, agora é obrigado a usar álcool em todo o material. Se o barbeiro ele não usa o álcool, e aí algum cliente vê, reporta isso, a responsabilidade não é da barbearia, porque aqui ele é uma microempresa. Então, ele é obrigado a seguir as exigências que são feitas. Então, se ele for levado, por exemplo, na justiça, o cliente fala assim: ele não passou álcool aqui na minha cabeça, eu irritei todo. Não é a barbearia que vai sofrer com essa penalidade ali, é o barbeiro, porque ele sabe das responsabilidades dele. Então, ele tem que estar atento a isso. Negligência: o barbeiro cortou o pescoço da pessoa ali. A responsabilidade é do barbeiro e não da barbearia. Óbvio que para minimizar essas dores de cabeça, o que nós fazemos? Nós orientamos, nós cobramos, mas se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é do contratado. Então o contratado ele tem que estar em dia na parte jurídica, ele tem que cumprir as exigências sanitárias, as responsabilidades, sobre os serviços e a negligência da parte dele, e óbvio, ele tem que ser capacitado tecnicamente. Isso ali é o primeiro ponto, ele tem que ser capacitado tecnicamente. A obrigação não é da barbearia ficar ensinando ele como trabalhar. Eu sim vou passar um padrão, eu posso ensinar, mas ele, como prestador de serviço, ele tem que estar apto a realizar aquilo da melhor forma possível. Algumas observações, coisas que não é talvez uma regra, porque eu tenho aqui a minha forma de trabalhar, vocês têm a sua, mas tem algumas observações que é importante vocês deixarem claro de acordo com a sua política aí, da empresa, tá? Primeiro, se algo estragar, quem cuida? Porque a minha obrigação é manter aqui limpo, manter a luz funcionando, os canos desentupidos, colocar uma cadeira que está funcionando. Mas aí se eu vejo que toda vez o barbeiro ele pisa ali de uma forma que estraga a cadeira, quebrar, quem vai cuidar? Tem que ter em contrato. A barbearia, nós contratantes fazemos isso, isso e isso da manutenção. Mas caso algo seja quebrado ou estragado por uso indevido, a obrigação de arrumar será de... Aí você coloca de quem? É você que vai arrumar? É o contratado? Então tem que ter isso lá, tá? Equipamentos. A obrigação do equipamento de corte, de execução de serviço é de quem? É a barbearia que vai dar ou é o barbeiro? Aqui, o barbeiro tem que ter seu próprio material. Os produtos de bancada, aqui são dos barbeiros, mas isso não é uma lei. É vocês quem decidem, tá? Alteração de comissão, já tem que ter lá. A comissão do barbeiro é tantos %. Mas caso sofra alteração, ele será avisado com antecedência e iremos conversar para rever a parceria. Então, se você prometeu para a pessoa 50%, enquanto você está ali e não avisou, vai ter que ser 50%. Agora, se você quiser mudar, você pode? Pode mudar, só que você não pode deixar no contrato 50% e começar a pagar ela 30%. Você vai fazer o quê, galera? É o seguinte, a partir de agora a comissão vai ter que ser reajustada. Então, nós refizemos o contrato, tá aqui, a partir de agora não é mais 50%, é 40%. Eu não concordo com isso, isso é um absurdo, eu vou sair. Então a pessoa vai ter que sair. Ela está sendo avisada antes de ser feita a alteração dessa comissão. Folga e férias.
Tem que saber uma coisa, MEI, microempreendedor individual, não é funcionário, então você não pode exigir da pessoa. Todo dia você tem que estar aqui de 9 às 8 horas da noite. Não pode. Infelizmente, muita gente acaba levando isso em forma de bagunça. Mas da mesma forma que nós, donos, não queremos ter a liberdade, o colaborador ele também tem esse direito. O que não pode acontecer, gente, é o seguinte: hoje é quinta-feira, tô cansado, não vou ir trabalhar hoje não. Aí não funciona dessa forma. O colaborador, se ele quiser folgar na quinta, ele pode? Pode. Mas o que ele tem que fazer? Em contrato, a Lei Salão Parceiro fala, né, que o contratado nem o contratante pode gerar constrangimento para ambas as partes ali. Então ele não pode ver que tem cliente marcado e falar assim, desmarca meu cliente que hoje eu não vou. Isso gera um constrangimento para a empresa. Então se ele tem um cliente marcado que seja, ele tem sim a obrigação de ir, porque a obrigação dele não é com a barbearia, é com o cliente. Mas então tá, então se meu cliente é meio-dia, eu vou ir só meio-dia. Não. Por quê? Porque sua agenda não está aberta 9, vocês não atendem por encaixe, pode ser que chegue um cliente lá às 9. Agora, se você falar assim, hoje é terça-feira, eu tenho um cliente na quinta-feira, bloqueia para mim todo o restante que eu vou vir atender só ele. Aí você pode fazer, você contratado, esse é seu direito. O barbeiro meu aqui, ele pode tirar férias quando? Quando ele quiser. Se ele falar assim, Rafa, a partir de semana que vem eu não tinha cliente, tá? Eu bloqueei e vou ficar 1 ano de férias. Pode ficar 1 ano de férias. Quer ficar 1 semana? Fica 1 semana, 10 dias, 30 dias. Rafa, mas aí a pessoa, a gente não ganha dinheiro. Aí exatamente, que tem que se analisar. Você tem que analisar o que é um faturamento mínimo que compensa você manter essa pessoa. Se você vê que a pessoa está folgando 2 vezes por semana, pega férias de 3 em 3 meses, não está compensando, você não pode virar para ela e falar assim, a partir de hoje para de folgar porque pra gente não tá bom. Não pode. O que você pode falar é o seguinte, olha só, a partir de hoje nós vamos romper nossa parceria, não está sendo bom para ambas as partes e desfazer o contrato. Se não está sendo bom, desfaça o contrato. Mas você não pode tirar os direitos daquela pessoa. É direito dela folgar, descansar, ter folga quando ela quiser. E é direito seu escolher se para você tá legal assim ou não. Então vocês contratados e vocês contratantes, fiquem atentos a isso. Rescisão de contrato. Sempre que você quiser rescindir um contrato, não pode simplesmente falar assim, vai embora. Rafa, mas essa pessoa tá atendendo mal o cliente. Cara, não importa. Se essa pessoa não te roubou, se ela não cometeu um crime dentro da barbearia, você não pode simplesmente falar, vai embora. Agora, se ela cometeu uma discriminação, se ela roubou você, aí você vai chamar a polícia, fazer um boletim e aí você tem ali um motivo justo, né? Uma justa causa para desfazer isso. Mas agora o barbeiro é muito preguiçoso. Você tem que dar o direito para essa pessoa de se ela quer cumprir os 30 dias de aviso ou não. Olha só, nosso contrato está sendo desfeito, você tem direito a 30 dias. Você quer cumprir ou não? Se ela quiser cumprir, ela vai cumprir, se não, ela já vai embora na hora. Da mesma forma, a pessoa, o barbeiro contratado, se ele chegar para você e falar assim, a partir de amanhã eu não venho mais. Se você achar que vai te deixar na mão e vai te prejudicar, você também pode reivindicar o seu direito. Cara, nós temos um contrato e pelo contrato você tem que me avisar com 30 dias antes para eu me planejar. Então, da mesma forma, hoje quando um barbeiro, se ele me pedir para sair, eu falo o quê? Cara, pode ir, vai com Deus, não precisa cumprir os 30 dias. Mas essa pessoa, ela também não pode falar assim, eu tô saindo, tá? Eu tô saindo e eu quero cumprir os 30 dias. Não, se ele tá pedindo para sair, eu escolho se eu quero os 30 dias ou não. Se eu tô mandando embora, ela escolhe se quer os 30 dias ou não, tá? Então fiquem bem atentos. Quando essas pessoas chegam pra mim e pedem pra sair, eu falo assim, cara, beleza, vai com Deus, porque se a pessoa não quer estar aqui, eu já quero que ela vá embora de uma vez. Eu não quero obrigar a pessoa a ficar aqui. Mas pode ser que a pessoa converse com você, é uma pessoa boa, você está em pleno dezembro e vai ficar sem um barbeiro. Aí você pode sim exigir também os seus direitos. Então, contratantes e contratados, façam um contrato. Não confie só na palavra. Olha só, eu vou te pagar 50%, mas eu vou colocar aqui no contrato 40%, tá? Só porque senão os outros vão ver, aí vai ficar ruim. Cara, não aceita isso. Tem contratante que é espertinho. Aí o cara vai te pagar 2, 3 vezes ali aquela comissão, depois ele começa a te pagar o que ele quiser e você não tem como reivindicar porque não colocou antes em contrato. Então, a partir de hoje, vocês não tem como mais falar que tomou cano, que foram enganados, porque não sabiam, porque eu estou explicando isso para vocês. Agora é realmente colocar em prática. Espero que tenha ajudado vocês. Deixa depois um comentário, opiniões, dúvidas, o que você quiser saber. Quer entender mais? Dentro do Barbers Training, por exemplo, nós temos aula com advogados. Os advogados da barbearia do Rafa, que são da Messana Advogados, um dos maiores escritórios de Minas Gerais. Eles estão lá explicando sobre a parte jurídica, sobre contrato, sobre marca, registro.
tudo como que funciona, além da parte de gestão, treinamento de equipe, absolutamente todo o conhecimento que você precisa para se tornar uma pessoa diferenciada no mercado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, continuem com a gente, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, sigam o Barbeçou aí nas redes sociais para que você não perca nenhum conteúdo. Tamo junto demais, galera. Deus abençoe. Valeu!